Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22NET, pelo 522 em HD, Larga Brasa na TV. Hoje temos programa com bastante informações, inclusive com a audiência aqui de uma entrevista com o Isaac Antunes e com o Dr. Brasil Salomão. Claro, cada um na sua faixa, cada um com um assunto. Eu quero dizer que amanhã, dia 19, vence a primeira prestação do carnê do IPTU. Você pode pagá-lo em prestações mensais, em 12, ou você pode pagar de uma vez as 12 prestações com abatimento, com uma redução de 10%. Eu fui verificar e é 10% mesmo. Não há nada que dê um desconto como esse, porque os juros estão altos, mas a inflação é baixa. Há pouco tempo, falou-se que o IPVA também, se pago de uma vez, ele daria um abatimento de 10%. Mentira. Mentira. O IPVA deu um abatimento de 3%. 3%. E aquele que não pagou a primeira, se parcelou, a primeira prestação vai ter que pagar agora, no dia 2 de fevereiro, na íntegra, sem o desconto. Mas o IPTU vence amanhã. Se você pagar integral 12 meses, você vai ter um desconto de 10%, que é bom. Isso para quem tem dinheiro. Mas para o pobre assalariado, que não tem descontos, que não tem reduções, ele vai ter que pagar uma mensalidade e que, se porventura um dia ele não tiver o dinheiro, simplesmente ele vai ter que pagar juros e, se demorar mais um pouco, a sua conta vai para o cartório. Se não pagar ainda no cartório, porque inclusive é difícil o correio entregar, etc. e tal, as contas, se não entregar, simplesmente ele pode ter o seu nome inscrito no SPC, SCPC. Esse é o problema. O SCPC suja o nome do cidadão, mas o pior que isso é que os cartórios estão cobrando, para qualquer folhinha, R$50 de custas. R$50 de custas. Imaginem vocês. Como é que pode? Simplesmente, você não tem como pagar, às vezes, nem o IPTU, o que dirá pagar a prestação mais o cartório. Eu não sei. Os cartórios ganharam um presente dos céus, porque são tantos que não têm dinheiro hoje para pagar a sua cota parte do IPTU ou o IPTU integral, que muitas vezes os nomes vão para cartório, vão para o SPC, tem que pagar multa, tem que pagar juro, tem que pagar, inclusive, taxa Selic e vai pagar ainda a taxa cartorária. Eu não sei, nenhum vereador viu isso ainda. Seria bom verificar de que forma foi feita essa escolha. De que forma foi feita a escolha para se saber para qual cartório vai. Todos recebem ou só recebem alguns? E a região, pode receber ou não pode? Esquisito, muito esquisito. Parece até, não sei, eu não vou emitir uma opinião que eu possa ser injusto, mas que hoje ganha mais dinheiro o cartório do que a prefeitura, é verdade. Ninguém pode me contestar. Porque a folhinha, por exemplo, uma casa simples, apartamento simples, vai pagar de uma vez
vai pagar no cash amanhã uns 500 e poucos reais. Se você dividir, vai pagar R$ 47 por mês. E aí o que acontece? Se você não pagar, além dos acréscimos, você vai pagar a taxa cartorária. De quanto que é a taxa cartorária? R$ 50. É mais cara a taxa do que o valor vamos dizer, da mensalidade. Não é possível, gente. A Câmara precisa ver isso. A própria Prefeitura precisa ver isso. Porque isso foi um sistema herdado do passado. Só que muita gente está se beneficiando, muita gente. Alguns estão se beneficiando diante do sacrifício da população. Eu peço aos senhores vereadores que verifiquem esta situação. Não é justo que se pague mais ao cartório do que a prestação mensal. E, aliás, eu não entendo isso. Antigamente, você tinha que passar o prazo, dia 31 de dezembro, para você inscrever na dívida ativa os débitos da prefeitura, os créditos da prefeitura e débitos para com ela. Mudou tudo. Agora pode mandar para o pau no primeiro mês de atraso, segundo mês. Gente, vamos estudar isso. Põe a mão na consciência. Ninguém está tendo dinheiro. Você vê que o movimento caiu nas horas. Por mais que se fale que estamos bem, que nós estamos aí com a queda dos juros, queda do não sei o quê, o povo não está tendo dinheiro. O dinheiro pouco que tinha gastou-se no final do ano. O povo não tem dinheiro, não. E a turma pergunta, onde é que está o dinheiro? E o gato não comeu, viu? Quem comeram foram aqueles que estão sendo processados em Brasília. Então, gente, está na hora da Câmara Municipal verificar isso. Quais os critérios para mandar para o cartório as prestações do IPTU e taxas municipais, do ISS, etc. e tais. Porque quem está ganhando dinheiro são os cartórios. É mais caro vamos dizer, o pagamento dos emolumentos cartorários do que a prestação do IPTU, principalmente dos pobres, oprimidos e remediados. Tenho dito, mas olha uma coisa, quem tiver o dinheiro e puder pagar, pague amanhã, porque o desconto é de 10%. E não tem nada que se desconte 10% nesse país de meu Deus. Certo? Não tem nada. O IPVA mentiram. Mentiram para o povo. Falaram que ia ter quem pagasse à vista, 10% de desconto. Tinha 3%. Mentira, eles são bons. E não são processados por isso. Daqui a pouco eu volto. Já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você.
direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Vereador Isaac Antunes, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Mais uma vez, eu agradeço a você e a todos que nos acompanham pelo espaço. Você sempre me deu a oportunidade de poder trazer o modesto trabalho, mas um trabalho sério e honesto que tenho procurado desenvolver para a cidade de Ribeirão Preto. E agora volto aqui numa situação desconfortável, uma perseguição desmedida com um vereador de primeiro mandato que teve 15 projetos de lei apresentados, 6 destes sancionados, inclusive o ficha limpa municipal, e pouca publicidade tive nessas questões. Mas no atual cenário e depois de tudo que aconteceu, o meu nome foi jogado à estratosfera midiática, Morandini. E eu tenho família, tenho amigos e tenho sofrido por isso. Mas eu não vou recuar, eu vou seguir em frente, eu sei o que aconteceu, eu sei o movimento que eu participei, a seriedade que foi e aonde nós queremos chegar. Uma retrospectiva. Em primeiro lugar, o senhor apareceu. O senhor apareceu na CCJ, mesmo sendo vereador de primeiro mandato, de primeiro ano, o senhor assumiu a Comissão de Constituição e Justiça. E, como tal, o senhor pode ter sido empecilho para alguns tipos de interesses ou não interesses, tramitações ou não tramitações, porque o presidente da CCJ, ele tem atribuições que podem lhe conceder o direito de tirar um projeto da pauta para melhor estudo, e isso, vamos dizer, segura uma pretensão da administração, uma pretensão de determinado grupo, etc. E eu lhe pergunto uma coisa. Este seu arrojo, esta sua posição de destaque, pode ter lhe ocasionado prejuízos em situação em que o seu nome foi colocado na mídia como tendo sido alguém que cometeu deslizes, ilegalidades, etc. O que aconteceu, vereador? De uma hora para outra, surgiu do nada? Isso, de uma hora para outra. Primeiro, vereador de primeiro mandato, no primeiro ano do mandato, eleito o presidente mais jovem da história da CCJ, que é a Comissão de Justiça, como você bem falou, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Morandini, eu não quero ser leviano, como grande parte dos meios de comunicação foram comigo. Não seria bom generalizar. Isso. Meios de comunicação foram alguns. Porque alguns. Ao você generalizar, você vai colocar todos na mesma vala. Sim, mas é o que eu não quero fazer, jamais. Uma parte dos meios de comunicação. Então, Morandini, eu tenho feito um trabalho muito sério à frente da CCJ, junto com os demais membros, distribuindo as relatorias, com muita tecnicalidade, estudando todas as proposituras. Nós realmente fomos contra, vou citar um exemplo aqui, as OS, organizações sociais, que iriam colocar a mão em mais de R$1 bilhão ao ano da saúde de Ribeirão Preto. R$1 bilhão ao ano da saúde de Ribeirão Preto. Eles poderiam comprar sem licitação, contratar sem concurso público. Rio de Janeiro está passando por uma calamidade na gestão pública, nas finanças e vários escândalos de organizações sociais. Então, devido a tudo isso e a fragilidade da propositura que chegou à Comissão de Constituição e Justiça, nós barramos esta propositura. Barramos também a propositura que criava as agências reguladoras de todos os serviços públicos de Ribeirão Preto, sendo que vários destes não possuem um marco regulatório. Realmente, nós enfrentamos, lutamos por aquilo que nós acreditamos, não só ideologicamente, mas para o futuro de cidade que nós acreditamos, para a melhoria da população e talvez podemos estar pagando o preço por isso. Mas, Morandini, falo isso
com o coração aberto. Eu não recuo, eu vou continuar um trabalho sério, honesto. O movimento Muda Ribeirão foi um movimento sério, um movimento que serviu a população dentro de um contexto inimaginável. Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Fique à vontade. O pessoal do GAECO, os promotores, que, aliás, tem tido uma atuação bastante dura, difícil, combativa, eles afirmaram que, quando da sua eleição, o senhor participava de movimento para a limpeza do nome das pessoas, que hoje quase todo mundo está no SCPC, com dívidas, etc., e que, ao senhor proceder dessa forma, num movimento social e junto às camadas mais pobres, eram feitas procurações assinadas por essas pessoas, ditas inocentemente, e que, ao depois, um grupo de advogados, se aproveitando dessa inocência das pessoas, entrou com milhares e milhares de ações, quase 53 mil ações, no Fórum de Ribeirão Preto, para se aproveitar, em nome dessas pessoas, do Plano Collor, Plano Verão, etc. e tal. Então eu pergunto, item primeiro, o senhor participou de um esquema tentando enlaquear a boa-fé do povo, o senhor também foi levado na sua boa-fé, enfim, o que aconteceu e o que é esse movimento que o senhor levou à periferia? Morandini, o movimento Muda Ribeirão, ele foi composto de diversas pessoas, de diversas classes sociais e também de diversos candidatos. Na época, candidatos pós-eleição, porque agora nós soubemos quem estava lá e quem foi candidato. Nós estávamos totalmente fora do período eleitoral. O movimento Ribeirão, ele tinha algumas... Foi de quando a quando? O movimento iniciou, nós temos fotos que comprovam, nas discussões do impedimento, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Inclusive, o movimento esteve presente em várias caminhadas, na 9 de julho, junto com outro movimento também, o Movimento Brasil Livre, e o movimento Ribeirão estava lá. Nós começamos a discutir a política da nossa cidade e, primeiro, como nós tínhamos algumas associações que participavam, que não é o caso dessa, que é os Sobreviventes do Amanhã, Revidas, nós conseguimos, junto com essas associações, dar encaminhamentos a pessoas com problemas de dependência química. O senhor tem prova disso? Prova. Não me chamaram para apresentar essas provas. O senhor tem prova? Tem prova. Mas eu não fui chamado... Morandini, a questão eu não fui chamado para prestar esclarecimentos, graças a Deus e à competência do Ministério Público, porque eu não tenho nada. Morandini, os acusados estão presos. Mas disse que o juiz ia conversar hoje com a Câmara, hoje ou amanhã. Não. Isso aí não existe, Morandini. Pelo amor de Deus. Ou nós vamos mudar o nosso país e a nossa política, o nosso eleitor vai começar a ter consciência e parar de replicar as coisas sem conhecimento, nada vai mudar, Morandini. Não existe. O que o juiz eleitoral está conversando com o presidente da Câmara de Vereadores já estava marcado antes do desenrolar midiático que aconteceu. Mas aí é o seu caso ou do Marmita? Não existe caso. É uma questão, talvez, de cordialidade que está acontecendo, creio eu. É hoje? É hoje, se eu não me engano. Então, Morandini, voltando ao assunto, o movimento, ele tentava entender as necessidades de cada bairro da nossa cidade e nós tínhamos algumas associações que participavam. Um dos acusados veio participar do movimento, ficou no máximo 30 dias, fez um vídeo no site do movimento Muda Ribeirão, onde o jornal A Cidade erroneamente diz que o acusado pediu votos e fez campanha para o vereador no vídeo. É mentira, não era período eleitoral. Ele estava lá convidando as pessoas para o movimento. E esse acusado é presidente da Associação Ribeirão Pode Mais, como eu tenho aqui várias fotos que comprovam isso. Esta associação trouxe ao movimento... Não é sua associação. Não, Morandini, não tenho vínculo nenhum com nenhuma associação. Sim, eu não tenho vínculo nenhum, Morandini, com nenhuma associação e vínculo nenhum com os escritórios. Então, o Limpson... E por que envolveram o seu nome? Porque a associação trouxe para o movimento o projeto Limpe Seu Nome.
que não é crime. As pessoas, Então, às a vezes... associação levou o senhor Ao movimento. Ao Morandini. movimento. O movimento é composto. Hoje nós devemos estar com 100 e poucas pessoas. E destas, 7 foram candidatos a vereadores. 7. E o slogan Muda Ribeirão, nós temos documentado, vários candidatos usaram hashtag Muda Ribeirão de outros partidos. É uma expressão, não existe registro, não existe domínio, não existe CNPJ. Então essa associação ofereceu ao movimento o Limpe Seu Nome. O Limpe Seu Nome nada mais é do que aquelas pessoas que têm uma restrição. Hoje nós entendemos, a dívida não morre, mas às vezes foi prescrita, então ela pode deixar de ser negativada. Foi com esse intuito de realmente pode servir. fazer, inclusive, uma negociação. Exatamente. E resolver o problema. Então, Morandini, o que aconteceu nós fomos jogados num antro de acusações, levianamente, porque no processo crime nosso nome não aparece em nenhum momento. Não aparece o nome? Não, tô aqui, ó. 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, do excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, Luiz Alberto. E aí? Um juiz muito sério, diga-se de passagem. Então, nosso nome não aparece em nenhum momento, Morandini. E por que jogaram o seu nome? E Morandini, e o pedido de cassação, Morandini? Em nenhum momento. Houve um pedido, não? Não houve. A população precisa entender e replicar isso. Eu peço para que seja feita a justiça. Não existe pedido de cassação contra o mandato do vereador Isaac Antunes. Não existe. Porque todo mundo estava achando que o Ministério Público, através do doutor Haroldo, tivesse entrado na Câmara com uma representação. O que só não foi analisado pelo plenário, através de todo o circuito que tem que percorrer, porque a Câmara está, como foi dito, a Câmara está em recesso. Morandini, foi protocolado na Câmara uma peça que foi protocolada e uma peça na Justiça Eleitoral. O que é a peça? Não é o pedido de cassação do mandato, é uma solicitação de informações, porque possui alguns documentos e, pelo que eu vi na Justiça Eleitoral, várias planilhas apócrifas, sem assinatura de ninguém, escrito a lápis, escrito a caneta. E o que diz essas planilhas? Não, tudo que você imagina, tudo desconexo. Mas não tem, é apócrifo? Apócrifo, tudo desconexo, nem nós conseguimos entender. Existe nome de pessoas, Maria, João, Sebastião, só o primeiro nome, não tem RG, não tem CPF, não tem nome completo. Mas daí é coisa meio fora dos trâmites e cânones judiciais. Então, Morandini, não existe pedido de cassação, graças a Deus e graças à competência do Ministério Público. Agora, confio no Ministério Público Eleitoral, na Justiça Eleitoral também. Mas peraí. Tá. Falaram que o juiz havia recebido uma representação contra o senhor. Ele recebeu, o que consta na Justiça Eleitoral, é um pedido de informações no corpo com algumas denúncias, que são aquelas planilhas apócrifas. Sim. Tudo desconexo. Agora, e essa petição aí para o juiz, que o senhor me disse que é um juiz sério, e que não consta o seu nome? Então, Morandini... Mas essas planilhas falam do seu nome? Não, em nenhum momento, Morandini. Isaac Antunes não aparece em lugar nenhum. E como é que o senhor está no meio do tiroteio? Mas, Morandini, eu não estou no meio. Me colocaram, o que é mais absurdo. Ué, o senhor não vai fazer nada? Mas é lógico que vou fazer. Eu vou tomar todas as medidas cabíveis, Morandini. O que é isso? Morandini, eu fui jogado, vivi um linchamento moral e ainda estou vivendo. Um vereador de primeiro mandato, vivendo um linchamento moral que deputados, senadores e vários vereadores do Brasil inteiro, que estão há 200 anos com o mandato na mão, não passaram 1/3 do que eu passei, Morandini. Mas eu fico feliz por um lado. Hoje eu sei o que eu represento, Morandini. Eu sei o que eu represento, porque não se matam pombinhas com bola de canhão. Então eu sei o que eu represento. Deixa-me pensar aqui e fazer uma elucubração. Estava tudo certo para que houvesse a eleição de uma mesa. Claro que eu sei, o senhor pode negar, mas eu sei, que o senhor, dentro das suas questões partidárias, mexeu os pauzinhos para que aquela mesa que estava prestes a se eleger, tivesse um outro tipo de, vamos dizer, de entendimento da parte dos vereadores. E foi votada
uma nova mesa do Legislativo, que não aquela. O senhor acha que seria por isso? Morandini, creio que não. Não. Realmente existia uma vontade de reeleição da mesa passada, mas o grupo chegou num consenso de que o melhor O grupo seria... de 15. Isso, o grupo de 15. Que o melhor seria uma oxigenação do poder, uma renovação. Para que... Grupo, inclusive, que conta com elementos que eram da base ali do prefeito. Exatamente. Pessoas que se identificaram com o modo do nosso grupo atuar, que são independentes, que acreditam que o poder legislativo é um poder sereno, um poder totalmente independente, que não precisa ficar a reboque de nenhum poder. Eu só entendo uma coisa. Eu tenho 61 anos de jornalismo, sem criticar quem quer que seja, porque, obviamente, cada um tem o seu livre-arbítrio. Né? Mas eu nunca vi alguém, até para você noticiar um boletim policial, você tem que ter determinada cautela para colocar um nome no meio de uma situação, porque você pode responder por isso. E hoje, perdas e danos morais é algo que faz com que o jornalista tenha muito cuidado com a Constituição de 88. Não com a lei antiga, mas com a Constituição de 88. Então, é aquela história, a gente sempre fica assim, mas puxa, o que está acontecendo? Então, eu não entendi isso. Principalmente, eu não entendi uma outra coisa. Tentaram, em alguns casos, em algumas publicações, ligar a essa entidade com alguns fatos relativos ao senhor, seu pai, que eu não vou discutir, etc. Tal, cada um com seus cada um. Tá certo? Então, mas por que houve essa comunicação de fatos? Morandini, chega a ser tão absurdo que me colocaram jogaram meu nome no meio de um monte de acusações e sem cessar essas acusações durante uma semana, que aqueles que estão nos assistindo possam entender o quanto eu apanhei, Morandini. E colocaram meu pai, que é um homem que não responde a processo criminal nenhum. Podem nos julgar por ser briguentos, com perdão da expressão, mas nós lutamos por aquilo que acreditamos e somos fiéis a quem nos tem sido fiel, sempre. Depois de tudo que fizeram, ainda botaram a imagem minha e do meu pai. Diga-se, para relembrar a população, que em entrevista à Folha de São Paulo, há 4 anos atrás, ele abandonou a presidência do Partido da República, alegando que a política é nojenta. Isso está publicado na Folha de São Paulo. Matérias de 8, 9, 10 anos atrás, e botaram minha imagem do lado. Eu não tenho problema nenhum em estar ao lado do meu pai, pessoa que amo muito. O senhor tem algum processo? Nenhum. Mas vou efetuar vários processos. Eu tenho um processo contra o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, aqui de Ribeirão Preto, e agora... Já entrou com uma representação. Antes de tudo ter acontecido, eu já tinha um processo, porque eles foram levianos ao citar por que eu não estaria na CPI do DAERP. CPI que foi constituída pelo vereador, que teve meu voto para ser aberta, mas que não foi convidado pelo vereador que abriu a CPI. Então fizeram um monte de ilações vazias, como sempre. Então já tem um processo contra o SBT. Para encerrar o fato, o senhor diz que tem provas que nunca lidou com essa questão dos advogados, etc. Tal. Porque fala assim, em 100 milhões... Eu lembrei de uma coisa, se você pudesse deixar... Não, pode falar. Inclusive, Morandini, obrigado mais uma vez, e desculpa te interromper. O pessoal dessa associação, eles tiveram um candidato próprio, porque agora estão querendo atrelar os 3.111 votos que eu tive de pessoas de bem, que acreditam no meu potencial, e quem caminhou comigo sabe que eu não dou bola, não pago cerveja, não pago colete. O que eu dou é o que eu tenho para dar, o meu empenho em querer mudar a cidade, a política da cidade. Eles tiveram um candidato com 170 votos, que está acusado e que está preso também, Morandini. E pegaram o dinheiro dessas operações Verão, Collor. Mas eu não tenho nem ideia, Morandini. O senhor não pegou? Morandini, eu não tenho nem ideia. Eu estou perguntando, eu estou fazendo aqui... Eu quebro o sigilo fiscal, bancário e eletrônico meu e de toda a minha família, não tenho dúvida disso. O senhor quebra o sigilo. Quebra o sigilo. Isso é importante dizer. Quebra o sigilo. Quebra o sigilo. Não tenha Telefone, dúvida. telegráfico, não tenha dúvida. E correspondência. E graças a Deus, em nenhum momento o Ministério Público me chamou, ou a Justiça Criminal, não tem nada. Está aqui o processo, meu nome não aparece. Não aparece? Não, Morandini.
Não aparece. Vereador, reza. Eu tenho orado bastante. Tem que orar bastante, porque eu vou te contar. Não é brinquedo. Entrar numa dessa... Eu sei. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Desculpe eu ser incisivo, Não. mas eu quero ter uma visão do certo e do errado. É isso que eu preciso. E não vou ser o juiz. Obrigado pelo O espaço. juiz fará análise dos fatos que o Ministério Público encaminhar e o que o senhor se defender. Isso. Da minha parte, Acredito nisso. justiça é feita e eu dou oportunidade a todos. Obrigado, Morandini. E acredito uma outra coisa. Isso eu repito. A missão do repórter termina na soleira da porta de um lar. Daqui a pouco eu volto. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar o programa Larga Brasa. E trouxemos aqui o Dr. Brasil Salomão. É um advogado tranquilo, calmo, que analisa as coisas dentro do espírito da lei e das projeções da justiça e de tudo mais. Eu quero perguntar para o doutor Brasil sobre a entrevista que fizemos agora. Claro, sem juízo de valor, porque isso a justiça caberá analisar, do vereador Isaac Antunes. Nós estamos fazendo a nossa missão. Quando fazemos e apontamos um fato, ouvimos o outro lado. Nós demos a notícia de todo o trabalho do GAECO, que não se coloca um óbice. Está fazendo o trabalho e quem vai analisar é o juiz. É isso. Agora, ouvimos aqui agora o Isaac Antunes, que é da Câmara Municipal, com quem eu nunca tive um relacionamento mais próximo. Mas, por questão de direito, no entender meu, ouçamos a outra parte. É o que estamos fazendo. Doutor Brasil, boa tarde. Boa tarde, seus telespectadores. Assisti, enquanto esperava entrar, a entrevista do vereador, realmente um absurdo. Aliás, nós havíamos marcado que o senhor estava em férias ainda. Exatamente. Não havia acontecido nada disso. Eu estava no litoral bebendo, comendo e engordando. Ah, é? Agora o senhor está tratando para emagrecer. Precisa. Então, Nós dois diabéticos precisamos cuidar. Doutor Brasil, eu há alguns dias entrevistei o doutor Alamiro Viludo Salvador, que é o titular da cadeira de Direito Penal, etc., da Faculdade de São Francisco. Ele ganhou até daquela Janaína, que foi quem entrou contra Dilma. Autor de 4 livros. 4 livros e tal. E eu perguntei a ele
Essa é uma pergunta bem tranquila sobre um assunto que está aí polêmico na opinião da população do Brasil, que é a questão das atuações do Gilmar Mendes. E eu perguntei, o ministro Gilmar Mendes está agindo de uma forma parcial, tentando ajudar aos que estão presos, ou ele está cumprindo a lei? E ele me diz com todas as letras, sem entrar no mérito, está cumprindo a lei. Eu falei, por que, doutor? Está vendo tanto alarido? Ele falou o seguinte, enquanto o cidadão não tem culpa formada, colocá-lo numa cadeia é uma injustiça. Existem procedimentos jurídicos que você pode fazer para salvaguardar, certo? A integridade do cidadão até prova em contrário. É isso. Realmente é. Primeiro, apesar da grande diferença de idade minha com o doutor Salvador, o pai dele, o Cid Viludo, brilhante advogado. Meu colega doutor Nel Mota. Foi meu colega de turma na faculdade de 5 anos. E brilhante advogado. E eu, em função disso, acabei acompanhando a carreira, tanto acadêmica como de literatura, do Alamiro. Brilhante advogado. Brilhante. Eu acho que ele tem toda a razão. O que precisa distinguir o Gilmar Mendes no tempo. Na questão, quando o foco era o PT, eu sou filiado ao PT, e pode ser que isso me leve a algum procedimento de conduta, de análise parcial, mas eu tento não ser. Ele foi extremamente descumpridor da lei. Ele, inclusive, impediu, naquela época, uma série de fatos que teriam acontecido. De lá para cá, surpreendente e felizmente, ele passou a ser um verdadeiro aplicador da lei. Seja agora nessa mudança de rumo dele, quando diz que não pode ser preso quem for condenado em segunda instância, está mudando o voto dele recente, tanto ele como outros ministros, e isso tem que acontecer, porque a pessoa é presa em segunda instância e depois é inocentada em terceira instância, quem paga? Um dia, um mês, um ano, 2 anos. E fora o alarido todo, como esse caso, não, que o Isaac... Destrói a pessoa, destrói. Então, e nós sabemos que há um percentual de 12% a 14% de decisões de segunda instância que condenaram à prisão e que foram absolvidos em terceira instância, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essa postura do Gilmar... não gosto do Gilmar Mendes como advogado, não gosto por uma série de razões, talvez por ser petista. Mas ele, por exemplo, ter sido agredido verbalmente em Portugal ontem, acho um desrespeito. Acho que é erro das pessoas atacarem alguém fora da sua atividade. Como atacaram a Darcy, quando ela veio depor, próprios funcionários do fórum vaiaram a Darcy, a gritar. Isso não pode acontecer. Então, acho que o Gilmar... Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Acho que o Gilmar, nessa postura atual, ele tornou a se vestir com a capa de jurista, que é uma belíssima carreira, é culto, e está realmente mandando aplicar a lei. Não tem sentido eu manter preso um cidadão, a própria Darcy, depois de tanto tempo, sem uma condenação definitiva, sem o processo de culpa definitivo. Então, acompanho com muita honra o jovem jurista Alamiro Veludo Salvador. Agora, e no caso do Isaac Antunes? O senhor ouviu, como eu ouvi, sim, toda a história dele, e ele afirma, pode ser que nós tenhamos aí uma contestação documental, mas ele afirma que não há nada que o ligue a essa questão da entidade que buscou nomes e etc. Não, e não tem mesmo. Pelas peças que eu li, é mais um órgão da imprensa aí buscando algum interesse próprio, no caso, IPTV, o jornal A Cidade. Não, que nem interesse próprio seria? Porque há um processo aí de concessão que passa pela Câmara, onde o vereador... a renovação de concessão. Renovação de concessão diária, de imóveis e outras coisas que estão aí por acontecer. E que o vereador está no meio? O vereador Isaac Antunes, salvo engano, já havia se manifestado contrário a isso. A renovação da concessão. Da minha parte, como advogado, não conheço o processo ainda, vou conhecer, porque tenho interesse. Você ouviu as peças aqui? Tenho interesse em acompanhar, pela oportunidade de conhecer o vereador. Eu acho que, apesar dele ter referido outros 2 casos que podem ter
concorrido para isso, a própria eleição da mesa da Câmara. Eu acho que, como ele, não foi a eleição da Câmara que correu. Eu, como cidadão, vejo mais esse interesse pessoal dessa imprensa de Ribeirão Preto. Obrigado. Então, seria isso decorrente de interesses particulares de dois órgãos de imprensa? Eu vejo isso, não é o vereador que está falando. Por favor, aliás, o senhor está fazendo uma ligação com a posição dele. Isso, ele nem falou. Nem referiu o IPTV, ele referiu o SBT. Parece que era alguma coisa direta com o Maurício Abravanel, eu não conheço os detalhes. Mas, como leitor e como acompanho a Câmara, pela ligação com o Jorge Parada, a Câmara me deu o título de cidadão, isso me aprofundou mais ainda da presença na Câmara. Tive recentemente na comissão do Valdir Vilela como testemunha de defesa do Valdir Vilela, acabou sendo absolvido na comissão de ética, e tinha que ser assim. Eu vejo que se há um interesse por essa calúnia, essa infâmia, essa detratração em relação ao vereador, ela decorre de interesse da imprensa, de um órgão específico da imprensa que vem crescendo muito em Ribeirão Preto. Bem, doutor, agora uma outra coisa. Falando dessas questões de prisões, etc., há uma lei que é chamada Lei da Senectude, que o cidadão, a partir dos 70 anos, não pode ser mandado para a cadeia. E nós estamos vendo muitos casos que estão descumprindo, ou eu não sei se a lei foi revogada. Não há essa lei. O que há é um processo de prescrição, que o prazo para prescrever fica menor quando a pessoa tem mais de 70 anos de idade. Não há impedimento para prescrever. Prescreve com quanto tempo, por exemplo? Por exemplo, se prescreve com 8 anos para uma pessoa normal que tem menos de 70, quando ele faz 70, automaticamente reduz para 4 anos o prazo da prescrição. Metade. Como há uma letargia grande do Poder Judiciário no andamento dos processos, os 70 anos é um facilitador para a prescrição. E para o julgamento ser mais rápido, portanto... Alguns juízes, o doutor Sérgio tinha essa cautela aqui em Ribeirão Preto, o juiz penal, ele mandava pôr na capa do processo a data da prescrição. Então, ele dava prioridade a esse processo. Os novos entendimentos das cortes e do próprio novo Código de Processo Civil, não penal, diz que os processos têm que ser julgados na ordem de entrada e não poder passar um na frente no outro, a não ser um dos casos excepcionais, que é o que o Lula, inclusive, está reclamando, o advogado do ex-presidente Lula. Então, o mais de 70 anos, como nós dois, podemos ir para a cadeia, mas nós temos Nós não temos nada que... Nós temos que lamentar, direito a uma prescrição muito mais rápida. O que impede... É a partir da entrada do processo? É a partir do... Não, desde do fato dito ilícito. Então, o que há é isso. Bem, doutor Brasil, neste caso do Isaac Antunes, eu não sei, há muito tempo atrás, você não via muito disso. Agora, com essa ebulição nacional, parece que as coisas estão se repetindo. Eu tenho, não milito na área política, mas eu tenho notado que o judiciário tem afastado o vereador do mandato, deputados, senadores. Eu acho que pode isso? Não, eu acho que essa prerrogativa é da comissão de ética de cada casa de leis. E do plenário. Exatamente, e depois indo para o plenário. Não vejo, por exemplo, alguém ser afastado. Quem está sendo afastado é o eleitor que votou naquela pessoa. O caso do Valdir Vilela. É um caso típico, quer dizer... Cadê? Como é que vai ficar a situação? Pois eu acredito que ele consiga reverter isso nos tribunais. E daí? Ele volta para a Câmara... Porque no caso dele, sem defesa, não estou aqui defendendo, mas no caso dele, o dentista é um médico do pescoço para cima. Eu fui testemunha na comissão de ética, indicado pelos advogados dele, e fiz essa crítica, porque o que eu conheço do trabalho do Dr. Valdir Vilela, ele supre a deficiência desse tecido roto, rasgado da assistência pública, dos municípios, Estado e União. O trabalho de caridade dele era uma coisa extraordinária. Sim. Nós mesmos doávamos coisas do escritório, porque sabíamos que era aquilo efeito. Então, ele foi absolvido pela comissão de ética, não tem sentido ele não exercer o mandato que não é dele, é de quem votou nele. Então, eu acho que está havendo algum exagero, tanto do Ministério Público como do... Agora, uma outra coisa, ele é afastado e recebendo
Mas tem que receber. Sim, mas ele foi eleito. Então não está, vamos dizer, afastado. Pois está impedido de É votar. anacrônico. De representar os votos das pessoas que Não eu é elegi. anacrônico? Não votei nele. Sim, sim. Eu tive um único contato na vida, inclusive quando eu fui depor, ele não estava presente. Estava os advogados. Tenho profunda admiração pelo Dr. Valdir Vilela. O trabalho que ele faz é aqueles que todos nós devemos fazer. É caridade pura cristã, no sentido exato. E veja bem, eu sou católico, eu sei que o atendimento é numa casa espírita, mas tem que bater palma, não tem sentido. Desde o tempo do irmão dele, Jeremias Vilela. Jeremias Vilela. Que foi alguém benemérito da cidade. Também, e um grande líder da doutrina espírita aqui em Ribeirão Preto. Não estou nem tratando Eles como têm uma religioso. casa ali no caminho para a Estrada Velha de Jurucê, que faz um trabalho E eles atendem com vários médicos. várias outras entidades aqui. Ô, doutor Brasil. Eu acho que está havendo algum desajuste do judiciário quando afasta o cidadão eleito vereador, deputado ou senador ou distrital do seu cargo para o qual foi eleito, enquanto ele não for condenado definitivamente. E isso tem que ser mudado, como tem que ser mudada a prisão provisória, que virou prisão definitiva. Seja no caso da Darcy Vera, veja, eu sou do PT, não tenho nada a ver, seja do Palocci, que é uma pessoa que eu admiro, de qual eu gosto muito. Não tem sentido manter na prisão. Pode condenar, pode fazer o que for. Lógico, se errou tem que pagar, sem dúvida nenhuma. Agora, o senhor falou, eu ouvi no depoimento do vereador Isaac, a questão de 53 mil processos que falaram. Eu acho que houve um equívoco terrível do juiz, mas terrível. Primeiro que esse número me parece maluco, mas vamos admitir que seja verdadeiro. Em suspender o andamento desses processos. O que tem o cidadão que bate à porta da justiça, assentado num documento constitucional, numa norma constitucional, e vê a sua pretensão parada porque o advogado teria ou não procedido mal? Esse é um direito. E se o advogado substanciar esse processo para um outro advogado, vai ficar parado? Então, essas atitudes assim paralelas ao andamento do processo, que seria condenação, prisão ou outra, qualquer tipo de pena, benefício à sociedade, neste caso, houve, no meu entender, de advogado, um erro grosseiro em suspender o andamento das ações. Do Brasil, muito obrigado. Venha sempre, é um prazer. Mas eu venho sempre, quando eu não venho, eu assisto em casa. Muito obrigado. Minha mulher e eu assistimos o seu programa. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. E foi uma satisfação ouvir o vereador. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Aqui, sempre, de uma forma, tentamos ser imparciais. Tentamos ser imparciais. Até amanhã. Larga a brasa na TV.